disse que rompeu com a religião, mas tu não rompeu com Deus, né? Tu rompeu com a religião estatizada, burocrática, né? Isso. Dogmática. Como é que tu usa isso nos tratamentos hoje em dia? Tu acha que é importante a pessoa ter Deus? A religião ainda é importante? Tu usa a espiritualidade no tratamento de alguma forma? Cara, eu tive esses dias numa palestra sobre espiritualidade e ciência. E também já não há mais dúvida quanto à ação da espiritualidade para benefício da saúde física e mental. Há inúmeros estudos mostrando o desempenho da espiritualidade em curas, em melhoras de qualidade de vida, em tratamentos, nisso tudo. Inclusive a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomendou que os cardiologistas já podem falar de espiritualidade em seus consultórios. Olha que interessante. Isso é recente? É recente. Legal. E falar de espiritualidade não é falar da religião certa ou errada. Falar de religiosidade, falar de espiritualidade é falar de perdão, auto-perdão. Falar de espiritualidade é falar de respeito. Falar de espiritualidade é falar assim, amar aí a pessoa que está do seu lado, respeita ela. Isso é espiritualidade. E veja bem, quando eu falo de perdão, eu falo de todas as religiões. Todas falam de perdão. Uhum. Todas concluem as mesmas coisas, né? Só que por caminhos diferentes, né? Uhum. Então quando eu falo de amor, eu tô falando de todas. Quando eu tô falando de respeito, eu tô falando de todas. Quando eu tô falando da gente amanhã ser um pouquinho melhor do que hoje, eu tô falando de todas. Esse é amadurecimento. Todas as religiões pregam a evolução do ser humano, pra gente ser um pouquinho melhor. Umas falam que a gente vai pro céu, outras falam que a gente vai pro 70 virgens, outras a gente fala... Mas todas estão falando de progressão, de evolução, de eu crescer moralmente, em valores, em princípios, na minha ética, de eu poder te respeitar. Então, na verdade, o problema da miséria humana não é a falta de alimentos, é a falta de ética. Porque quando o nosso político rouba lá no Congresso Nacional, ele está matando. Então não é a comida que está faltando. É a ética e a moral que está faltando. Uhum. São princípios básicos de um ser humano que deveria ter. Então nós vivemos uma crise de valores. Não é uma crise de comida. Uma coisa antecede a outra. Então, isso é espiritualidade. Espiritualidade é a gente falar de ética, espiritualidade é a gente falar de valor do ser humano, da gente crescer. Hoje eu quero estar um pouquinho melhor do que ontem. Eu quero ter aprendido um pouco, não é possível. Uhum. Se errei, você me desculpa, você me perdoa. Mas tu consegue levar pro teu paciente espiritualidade? Porque eu vejo que esse é um assunto que quando o cara espinhoso, tá né? no fundo do poço, ele tende a... Que Deus, o quê? Que espiritualidade? É mais difícil de conseguir explicar. Mas eu não falo Deus, eu falo o princípio. E eu sei que se ele exercendo o princípio, ele está próximo à divindade. Sim. Então quando eu vejo que a razão da doença dele é falta de perdão, ele está amargurado, ou ela, né? Uma mulher, um homem traído e extremamente doente, amargurado, com dificuldade de esquecer aquilo. Quando a gente fala de perdão, a gente está falando de divindade. Eu não estou falando de Deus, eu estou falando de perdão, mas estou falando de Deus. Não é verdade? E ele se aproximando do perdão, ele está se aproximando da divindade. Porque a divindade é o próprio perdão. Sem dogma. Sim. Sem certo e errado, sem céu e inferno. Sem nomes, conceitos, valor, princípio. Libera o perdão. Te traiu, perdoa. Não significa que você vai voltar e nem se submeter à mesma relação. Libera isso do seu coração, cara. Tira esse peso. Tira esse peso, porque você só está fazendo mal a você. Você é jovem, bonito, tem tanta coisa para você viver. Tem uma potência enorme dentro de você. Você vai deixar essa sua amargura acabar com toda a sua potência nessa vida? Tudo isso que eu estou falando é espiritualidade. Sim. Não é verdade? Estou falando de potência, eu estou falando de dom, estou falando de perdão, né? E eu abordo isso muito com os meus pacientes. Nos meus vídeos aí. Né? Eu falo muito sobre culpa, que arrasa a saúde mental das pessoas.